Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 2 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Boa tarde, pessoal. Quem já estava aí na sala esperando? Dernivaldo, Ana Cecília, Felipe, Yuri, Júlia, Sandro, Alana, Gabriela, Luiz Felipe. Joia? João Paulo, João Pedro, Luiz Felipe também está aqui, Abidiele. Lá na sala do Class tem um link lá. Então, o pessoal tá... É diferente desse. É diferente? Foi o mesmo, não Ó, sei. Eu entrei por lá. KJX, é só esses aqui que eu estou selecionando, ó. KJX, SRSQ, JPX. Se você for lá no cronograma, na aula síncrona 2, que é essa aqui, ó, vou selecionar aqui, ó, o mesmo link, tá vendo, ó? KJX, SRSQ, GPX. É o mesmo link aqui da reunião, tá vendo? Deixa eu copiar isso aqui e enviar lá no grupo. De novo. Sim. Eu mandei lá. Eu tô dizendo abaixo do... Isso, é o mesmo. Exatamente. Mandou, o Marcos mandou lá. Beleza. Lá no mural, lá tem um link lá, mas aquele link lá não funciona, não. Então, na aula passada, a gente já discutiu isso. Lembra na aula passada? Que a gente não vai utilizar, cada aula vai ter um ícone, vai ter um código diferente aqui, ó. Vocês olharam o cronograma lá, ó? Aula síncrona 1, ó aqui o link da aula 1, ó. A 2, ó aqui o link dela. Na semana que vem, aqui vai ser o link da 3, da 4, tá vendo? Da 5. Ok? E assim vai. É por aqui que vocês devem entrar. Entendi. Eu acho que foi porque ontem, quando a gente discutiu isso, foi antes do pessoal entrar, que tinha entrado naquele link errado. Aí deu aquele problema lá. Ah, entendi. Beleza, então. Então vamos lá, né? Para não estourarmos o tempo. Deixa eu encerrar o WhatsApp aqui para não ficar mandando mensagem aqui no meio da aula. Vou deixar isso aqui do lado. Nossa aula 2 do dia 4. William chegando. Boa tarde, William. Ivan também chegou. Tiago chegou. Mais algumas pessoas que chegaram aqui durante... Já somos 28. Sayuri. Então, vamos lá. Aula 2 do dia 4, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade. Vocês reveram a aula 1? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo até então? Até então tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar a respeito de propriedades do limite, porque na aula passada a gente definiu o que é uma sequência. O Sandro falou tranquilo ali também. Definimos o que é uma sequência, né? Na aula passada. E vimos também a definição formal de sequência. E limite de uma sequência. Definição formal do limite de uma sequência. Então, hoje a gente vai ver que essas sequências, como elas são... Pode falar... Quem levantou a mão aqui? William. Boa tarde, professor. Peço desculpa. Eu fiquei aqui pelo menos uns 10 a 15 minutos tentando entrar na sala. Eu não sei se o pessoal já fez algum comunicado. É possível deixar fixo lá no Classroom, não termos dificuldade de só chegar e clicar e entrar na sala na hora certa? Porque eu já perdi aqui nada 5 minutos de aula. Uhum. Não, nós começamos agora, né? Mas eu vou te mostrar aqui, ó, lá na sala, vai ter esse documento aqui, ó.
Você chegou a dar uma olhada nele? Não. Pois então. Então, o tempo... Oi? Peço desculpa. O que você posta lá quando abre o Classroom, lá em cima, tem lá o link. Sim, da sala. Link, não vou a lado nenhum. Depois eu tenho que ir no WhatsApp para questionar, aí aparece lá no WhatsApp para depois entrar. Só que eu não entro na minha conta oficial, na institucional. Eu entro na minha conta oficial. Tem como a gente redimir isso, resolver essas coisinhas? É só você baixar esse arquivo que está aqui na minha tela, chamado cronograma, que todos os links da aula, tá vendo da aula 1 aqui, eu estou selecionando, da aula 2 aqui, da aula 3 que a gente está agora, na aula 2 que a gente está agora é exatamente esse. Na semana que vem, dia 8, vai ter esse link aqui que a gente vai entrar. Na aula 4 vai estar esse link aqui. Na aula 5 vai ter esse link, ou seja, todas as aulas já estão programadas aqui na minha agenda, exatamente para não ter esse problema, entendeu? A pessoa ir para o lugar certo. Porque quando a gente faz isso na nossa agenda, para nós professores, a gente organiza as aulas de acordo com o nome e o que vai ser dado naquele dia, que depois eles vão enviar um e-mail para a gente, já com o título da aula, esse tipo de coisa, entendeu? Sim, acabei de entender agora. Então, toda aula eu tenho que ir no cronograma e já sei que é um link diferente. Tá percebendo? Exatamente esse cronograma que está aqui, tá vendo? Você vai ter, por exemplo, na aula de hoje, a gente vai falar a respeito de propriedades de limite e sequência limitada. Nós vamos até a página 18, tá vendo? O link da aula de hoje é exatamente esse. Então, toda semana, exatamente, a Ana Cecília falando. Eu fiz até um vídeo, coloquei lá no canal, explicando esse cronograma para vocês já não terem esse tipo de problema. Eu peço desculpa por o incômodo, então já está percebido. Beleza. Sem problema. Mais alguma dúvida, gente? Não? Podemos continuar, Professor, né? e a questão do link? A gente estava em outra aula até agora por causa que o link estava errado, era isso? Não, o link não é que o link estava errado. Talvez vocês estavam entrando no link da turma que foi gerada. Cada turma que você cria no Classroom, ele gera uma videoconferência daquela sala. Eu não estou utilizando aquele endereço para essas aulas síncronas. Igual eu acabei de mostrar aqui, eu fiz esse cronograma aqui, onde nesse cronograma ele vai ter um link diferente para cada aula. Hoje, por exemplo, a gente está utilizando esse aqui, da aula síncrona 2. Na aula 1, a gente utilizou esse aqui, ó. Na aula síncrona 1. Na aula da semana que vem, a gente vai utilizar esse aqui, ó. Na segunda-feira. E vamos utilizar esse aqui na quinta-feira. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Nada. Então, vamos dar continuidade a respeito de propriedades de limite. Então, na aula passada, a gente definiu o que era um limite, né, de uma sequência. A sequência a gente viu que era uma função que a gente chamou de ASIN, né? Essa função, o domínio dela era os naturais e o contradomínio era os reais, que a cada n associava a imagem do n, que a gente chamou de um enésimo termo. Então, o primeiro termo tinha o 1, tinha a imagem A1, que a gente chamou de primeiro termo, e assim sucessivamente. Então, como isso aqui é uma função, então as funções também, elas possuem, quando elas são convergentes, tá vendo? A n, bn, duas sequências convergentes, vocês lembram que convergir significa que tem limite finito, ok? Então, aqui eu estou chamando um limite de L, outro limite de M, e se eu tenho uma constante real, então aquelas propriedades de limite lá que vocês viram na seção talvez 2.3, não lembro a seção certinha do livro do Sturt, mas é por ali, antes da 2.4, que é a definição formal, vocês viram que o limite da soma é soma dos limites, né? Limite da subtração também é subtração dos limites. Quando você multiplica o limite por uma função, o valor do limite dessa multiplicação, a constante, pode sair para fora do limite, né? E o limite do AN é o L. Então, é como se o C pudesse sair para fora aqui do limite, né? E a multiplicação dos limites também é o limite das multiplicações. E o limite de uma própria constante é ela própria, ou seja, se a função for constante.
Quando você divide duas sequências, aqui também seria como se fosse a divisão de duas funções, ok? Então, a divisão dos limites é o limite das divisões, ok? Isso com resguardo que no denominador eu não posso ter zero, né? Se o limite de BN for zero, eu não posso utilizar... Gustavo perguntou, pode no final, Gustavo. Você pode deixar as dúvidas para o final? Ok? Se tiver alguma dúvida, você deixa para o final da aula. E aí você me pergunta. Se não der tempo de respondermos nessa hora síncrona, depois você deixa anotado que depois eu gravo um vídeo explicando e posto lá para vocês. Beleza? Então, aqui a última propriedade, que é essa G aqui, fala que isso aqui, na verdade, é como se você utilizar a propriedade D repetidas vezes. Por quê? Aqui você está pegando o quê? É como se você pegasse AN vezes AN vezes AN P vezes, né? Quando você pega e multiplica isso aqui P vezes, vai dar exatamente AN elevado a P, não é? Então, o limite disso aqui, como o limite desse aqui é L, o limite desse aqui é L, o limite desse aqui é L, então o limite disso aqui também vai ser L elevado a P, beleza? Isso se o AN, a base, for positiva e o P for maior do que zero. Ficou claro as propriedades de limite? Essas, quantas propriedades são? 1, 2, 3, 7 propriedades? Ficou tranquilo? Ficou sim. Tranquilo. Beleza. Elas são as mesmas de limites de funções? Como é que é, Gustavo? Repete. As propriedades de limites em funções valem para Sequência. as sequências? Exatamente. Aqui está escrito aqui, né? São análogas, né? Ok? É a mesma coisa. Então, por quê? Porque a sequência, na verdade, é uma função. A diferença é que o domínio dela é o conjunto dos naturais. Então, as propriedades vai valer a mesma coisa, ok? Limite da soma, da subtração, multiplicação, divisão, potência, tá vendo? Repete a F de novo, por favor. Como é que é? Repete a F de novo, por favor. A F é a divisão, né? O limite da divisão é a divisão dos limites. Só que essa regra aqui, ela tem um adendo, porque quem está no denominador não pode ser zero. O M aqui, né? O limite de BN é M, né? Quando o N vai para mais infinito. Se esse M aqui for igual a zero, então eu não posso utilizar essa propriedade F, beleza? Eu só posso utilizar ela se o M for diferente de zero. Beleza? Por causa da restrição da divisão por zero. Ok, obrigada. Beleza. E aqui temos o teorema do confronto, né? Ou do sanduíche, que alguns livros falam, né? A respeito do teorema do confronto. O confronto também é aquela mesma ideia lá de função real de uma variável real. Se lá vocês tinham três funções, f de x menor ou igual do que uma g de x, ou h, né? Não sei, talvez coloque h no lugar do g trocado. Se o limite de f de h de x quando o x aproximava de mais infinito fosse igual a L, que fosse o limite da g de x, se ambas tivessem limite L, a função que estava no meio também tinha que ter limite L, quando o x ia para mais infinito. Então, na aula passada, vocês lembram daquele teorema que a gente viu? Se a função f de x tendesse a um determinado L, se o limite de f de x, quando o x fosse para mais infinito, se isso aqui fosse L, e se você pegasse e colocasse uma sequência aqui no lugar do x, a única diferença, ela iria para o mesmo lugar, só que a única diferença é que uma iria continuamente, né? Por exemplo, a f de x aproximava de L. Digamos que aqui está o L, a f de x aproximava do L, né? E o que acontece? A f de n iria aproximar, mas só que ela aproximava utilizando o quê? Pontilhado, né?
Porque o AN aqui, no caso, é uma sequência, o domínio dela é o conjunto dos naturais. Então, aqui, para a sequência, vale o teorema do confronto, ou seja, se você tiver nessa configuração aqui 3 sequências, AN menor do que BN, menor do que CN, isso aqui, esse N0 aqui está fazendo o papel daquele N maiúsculo, né? Ou seja, imagine que você tenha, aqui no meu desenho, o BN está entre o AN e o CN para todo ponto. Mas suponha que aqui você pode escolher esse N0 em qualquer lugar. Aqui no início já poderia escolher esse N0. Mas, se fosse, por exemplo, a partir de um número cá na frente, porque o que importa para mim é quando o N vai para mais infinito. E quando o N vai para mais infinito, essa configuração aqui, ó, ela tem que valer. Ou seja, isso aqui só vale depois do N0. Antes do N0, poderia acontecer o quê? Poderia que essa desigualdade aqui não acontecesse, mas só que não importa. Por que não importa? Porque a quantidade de números que tem aqui é uma quantidade finita. E o que eu estou interessado é quando o N vai para mais infinito. Estou interessado aqui para a direita, né? Eu não estou interessado no que acontece com essa quantidade finita aqui da esquerda. Então, essa desigualdade aqui no início, ela não precisa ser satisfeita. Ela precisa ser satisfeita a partir do N0, né? Que é esse N grande aqui. E aí, se o limite dessa sequência de baixo aqui, ó, a N, tender a L, ó, suponha que o L vai estar aqui, ó. E o BN não, o CN, que é essa sequência aqui de cima, também ela está tendendo a L, então a sequência BN que está presa aqui no meio, dá para vocês perceberem aqui pro desenho, que tem uma aqui oscilando aqui, ó, entre a N e CN. Então, ela também tem que ter limite L. Ficou claro o resultado do teorema do confronto? Beleza. Inclusive, teve até uma dúvida que alguém perguntou no grupo. Depois, no final da aula, se der tempo, a gente vai voltar. A gente pode utilizar esse resultado aqui do teorema do confronto. Acho que foi a questão 33 que alguém perguntou e utiliza esse resultado aqui para resolver. Bom, então aqui a sequência BN, ela fica presa, né? Entre as duas sequências, AN e CN. Então, por isso, se essa aqui tende a L e essa aqui também tende a L, então quem está no meio também tem que tender a L. Lembra da função seno de N? Imagina que você tem uma função assim, ó, AN igual a seno de N. Essa função aqui, vocês concordam que ela vai ficar presa entre menos 1 e 1? Ela vai ficar oscilando, não vai? Ela vai ficar assim, depois volta, né? Então, o que acontece? Essa sequência aqui, ela não tem limite. Mas se você pegar essa sequência aqui, por exemplo, dividir por N, o que vocês acham que deve acontecer? Talvez não mude nada, né? Talvez não mude nada? Ela vai afinando. Ela vai afinando, não vai? Imagine você tem, por exemplo, seno de, sei lá, pega qualquer valor, seno de 200. Seno de 200 vai ser um número, não vai? 200 vai estar no terceiro quadrante, vai ser um número negativo. Vai dar um número um número aqui, né? Sei lá, entre menos 1 e 0. Mas você pega isso aqui, quando você estiver lá na frente, você pega o N200, né? Você pega esse número aqui e divide por 200, tá vendo que esse número aqui é o mesmo desse? Concorda que esse número vai ficando pequeno? Vai ficando menor. Então, essa sequência aqui, ela vai tender a 0, não vai? Ela vai ficar oscilando. E aí, de acordo com os valores de N, vai ficar grande. Ela vai ficar lá de cima, lá de baixo, lá de cima, lá de baixo. Mas só que ela vai ficar o quê? Vai ficar cada vez mais perto do 0, né? Porque está dividindo por N. E esse N aqui é grande. Então, ela vai ter limite. Exatamente, ela vai ter limite. O limite vai ser 0. Então, essa oscilação vai ficar cada vez menor? Vai tender a 0. Hora positivo, hora negativo, né? Ela vai ficar oscilando. Ela continua oscilando porque o sinal do seno de N aqui, ó, ele vai continuar oscilando o resto da vida, né? Mas só que está dividindo por um número muito grande. Então, ela vai ficar oscilando e vai aproximar de 0. Tranquilo? Ok. Essa sequência do seno seria... O seno sozinha... Foi Bárbara que perguntou? O seno sozinho é divergente. Se você tiver a N igual a seno de N,
essa aqui diverge. Agora, se você pegar o seno de n sobre n, essa aqui converge. Essa converge para zero. Essa aqui vai ficar entre -1 e 1, oscilando o resto da vida. Então, diverge. Ok? Esses dois teoremas que vai estar aqui na sequência, essa foi boa, né? Na sequência do conteúdo, vai falar de sequência também. Eles são úteis, por quê? Porque tem hora, igual um dos resultados que alguém perguntou, acho que foi a questão, não sei se foi 20, perguntou a questão 25, 29, alguém perguntou lá no grupo, possivelmente isso aqui vai ser útil para resolver aquelas questões. Por quê? Se você tiver uma sequência que ela converge em módulo para zero, tá vendo que a sequência está convergindo em módulo? É o módulo de AN? Então, se você tirar o módulo, também ela vai convergir para zero. Agora, tome cuidado, se ela convergir em módulo para outro camarada diferente, suponha que o limite do módulo de AN seja 1. Então, isso aqui não implica, beleza? Que o limite de AN sem o módulo seja 1 também. Esse resultado só vale se for zero, beleza? O limite só vale que se for zero. Na demonstração desse teorema fica claro, né? Mas a gente não vai entrar nos detalhes da demonstração do teorema, porque aqui na demonstração do teorema vai ficar o módulo de AN menos zero, né? Esse zero aqui faz o papel do L, menor do que epsilon. Lembra lá no finalzinho? Então, se aqui for um outro número diferente de zero, então, porque se isso aqui é zero, então isso aqui vocês concordam que é o módulo de AN? Porque o módulo do módulo, né? O módulo do módulo é um número positivo. Então, isso aqui dá o próprio AN, não dá? Beleza? O módulo de uma coisa positiva é ele próprio, né? Então, beleza. Então, o próximo teorema, esse 1.9, fala o seguinte, esse resultado aqui é interessante, porque aqui a gente está utilizando uma composta. Tá vendo? Você tem uma sequência que converge para L. E você tem uma função contínua, tá vendo? Essa f é uma função contínua. Então, quando você pega a composta dessa função f contínua com a sequência, que essa aqui é uma função composta, tá vendo? O resultado dá f de L. Então, isso aqui é como se fosse f aplicado no limite de AN. Por quê? Porque o limite de AN é L, não é? O limite de AN aqui, ó, é L. Isso funciona, porque imagina aquela sequência que a gente viu na aula passada. Ó, N dividido por N mais 1. Nós mostramos que o limite dessa sequência vale quanto? Exatamente, Samuel respondeu ali, 1. Marcos Vinícius também respondeu ali 1. Então, o que acontece? Se você pega uma função f de x igual a, sei lá, 2x, uma reta, passando aqui pela origem, f de x igual a 2x. É uma função contínua, não é? Um polinômio de grau 1. Todo mundo concorda que f de x igual a 2x é contínua? Beleza. Então, ela é contínua. Agora, se eu pegar essa f de x e aplicar a n, fazer a composta. Todo mundo falou ali sim, beleza? Então, quando você pega f de AN, o que é f de AN? O que o f faz com x? Multiplica por 2, não é? O f de x é 2 vezes x. Então, o que é o f de AN? Vocês concordam que é 2 vezes AN? Beleza. Mas quem que é o AN? N dividido por N mais 1, não é? O AN? Isso aqui vai dar quanto? Concorda que é 2N dividido por N mais 1? Agora, calcula o limite de f de AN. Quando n vai para mais infinito. Quanto que dá esse limite aqui? O f de AN é 2n dividido por n mais 1. Quanto que vale esse limite? Vai ser próximo de zero?
Não, dá 2, né? Concorda que dá 2? Ah, sim. Sim. Porque lá quando vocês faziam limite de polinômio, de função racional, o que vocês faziam? Vocês colocavam em evidência o maior grau, não era? Nesse caso aqui, o maior grau aqui é n, não é? Vocês colocavam o n em evidência, aqui em cima ia ficar 2, e aqui embaixo ia ficar quem? Vai ficar 1 mais 1 sobre n, não era? A hora que distribui, volta aqui, não volta? Cancelava o n, não era? Isso. Limite, sobrava o quê? Limite de 2 dividido por 1 mais 1 sobre n. Limite da divisão, divisão dos limites, não é? Limite da soma, soma dos limites. Concorda que esse aqui tende a zero quando o n vai para mais infinito? Sim. Então sobrou quanto? Aí vai dar 2. Exatamente. E observe quem que é esse 2. Esse 2 é exatamente o f de quem? De 1, não é? Esse 1 aqui é exatamente o L da história, não é? O L aqui, ó. A função não é 2x? Sim. Então, o f de 1 é exatamente 2 vezes 1, né? Que é exatamente o valor do limite que a gente encontrou. Por que, Luiz Felipe? Porque você colocou... Poderia usar L'Hopital, mas nesse caso aqui não precisa, não. Só colocar em evidência, né? Quando é polinômio, em cima e embaixo. Por que sobrou 1 mais 1 sobre n? Ó, pra você ver, quando você coloca n em evidência aqui, ó, vai ficar 2. E quando você coloca n em evidência aqui, ó, vai ficar 1 mais 1 sobre n. Por quê? Porque esse vezes esse é 2n. Esse vezes esse é n. E esse vezes esse aqui é quem? É n sobre n, que é exatamente o 1 que eu tenho, não é? Beleza? Então, ficou claro o resultado da... Quando você aplica a função contínua numa sequência que possui limite, o resultado é a imagem desse limite. Ok? Ok. Então, quando você aplica uma função contínua no termo de uma frequência convergente, o resultado também tem que ser convergente. Tranquilo? Vou dar só uma limpada aqui para poder a gente seguir com o resultado. Ficou muito... A tela não ficou muito bonita, não. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Não se preocupe com isso aqui, porque depois, quando você estiver assistindo a aula novamente, vocês vão ter... Vocês podem pausar, podem escrever, viu? Não preocupe em escrever isso aqui agora, não. Depois vocês podem pausar o vídeo. Beleza? Ok. Só para não ficar a tela muito tumultuada aqui, porque senão fica feio demais. A gente dá sequência aqui. Bom, essa sequência que a gente vai ver agora, R elevado a N, ela é interessante porque ela é como se fosse uma PG, como se fosse, não, é uma PG, né, de razão R. E aí, o que acontece? De acordo com o valor da base, que é esse R aqui, ó, esse R aqui é um número real. Então, se ele é um número real, ele pode assumir valor positivo, valor negativo, racional, irracional, todo tipo de número, né? Então, o que acontece? As possibilidades, acho que aqui não é a palavra outras, fica melhor, as possibilidades para R, quem que são as possibilidades? Então, vamos pegar todas as possibilidades para R possível, para ver o que acontece com essa sequência, com essa PG. Essa sequência, a imagem do 1, por exemplo, é R elevado a 1, a imagem do 2 é R ao quadrado, a imagem do 3 é R ao cubo, e assim vai, né? O N igual a 3, N igual a 4, e assim vai. O primeiro caso que a gente vai fazer vai ser esse aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar a bolinha aberta aqui no 0, R maior do que 0, e quando chegar no 1 aqui, ó, eu vou pegar uma bolinha aberta. Então, eu vou pegar esse pessoal que está entre 0 e 1, e vou pegar o pessoal que está maior do que 1. Observe que eu retirei o 1 aqui, tá vendo? Eu vou fazer ele separado no próximo item, no item B aqui. Por enquanto, eu estou pegando só entre 0 e 1. Entre 0 e 1 aberto e maior do que 1. Beleza? Então, o que acontece? Para mim resolver esse caso, eu vou utilizar a função exponencial, que vocês estudaram lá, né? Exponencial deve estar na seção 1.5.
lá do livro do Stuart, lá no início, na seção 1.5, você estudar exponencial e logaritmo. Então, você tem a função lá, a elevado a x. Essa função a elevado a x, desde o ensino médio, na verdade, a gente aprende que se a base for maior do que 1, ela é uma função crescente. E se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Beleza? Então, o que acontece? Aqui, como a gente viu o teorema na aula passada, que fala que se o limite de uma função real, a função sequência, a única diferença é que ela vai para o mesmo lugar, a diferença é que ela vai pontilhada, não é? A função sequência, ela vai pontilhada. Aqui, nesse caso, eu vou estar interessado em saber só esse pessoal aqui da frente, porque esse pessoal aqui não quer saber o que acontece aqui, né? Por quê? Porque o n vai para mais infinito. Então, n indo para mais infinito, eu só olho esse lado direito, tranquilo? Então, n negativo aqui para nossa análise não importa o que acontece. Então, se o a é maior do que 1, então era crescente e o limite vai para mais infinito. Todo mundo concorda, né? Quando o n vai para infinito aqui vai crescer muito, né? A exponencial cresce muito, vai para mais infinito. Agora, se for o caso decrescente, que é esse caso aqui, ó, entre 0 e 1, concorda que tende a 0? A exponencial tende a 0 quando o n vai para mais infinito. Beleza, então nós temos esses dois resultados aqui, ó, por enquanto. Então eu analisei esse pedaço, analisei esse pedaço. Quando eu pego 1, para poder fechar o caso positivo todo, que seria daqui para frente, tá faltando 1 aqui, né? Se eu pego 1 e coloco no lugar do R, vocês concordam que essa sequência vai... Todas as imagens vão ser igual a 1? Porque 1 elevado a 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1, 1 à quarta é 1. Para todo valor de n que está no domínio, a imagem vai ser 1, não vai? Vai. E se a sequência é constante... Beleza. E se a sequência é constante, então, olha o que acontece. O limite é ela própria, não é? Então, aqui, ela vai convergir para 1. Beleza? Converge para 1. Agora, se for 0, vai ficar 0 elevado a 1, depois 0 ao quadrado, depois 0 ao cubo. Todas as imagens vão ser dessa forma, né? Concorda que todos eles vão dar 0? É verdade. Então, também vai convergir e todo mundo vai dar 0, porque é constante. Agora, falta o caso negativo. Então, a gente fez o caso positivo, bolinha fechada aqui no 0, para frente está todo feito, né? Agora, falta esse pessoal aqui, ó. Eu vou dividir esse caso esse pedaço negativo aqui em 2 pedaços. Vou pegar de menos 1 até 0, tá vendo? E vou pegar depois menor do que menos 1. Para a esquerda, que é esse caso aqui, ó. Se o R for um número negativo entre menos 1 e 0, vocês concordam que o módulo dele é menor do que 1? O que é o módulo dele? É a distância dele até a origem, não é? Sim. Beleza. Então, se o módulo dele é menor do que 1, eu caí nesse caso aqui, não caí? E se caiu nesse caso aqui, vai para 0, não vai? O limite do primeiro caso que a gente analisou lá em cima? E se em módulo o limite é 0, sem o módulo também vai ser 0. Lembra do teorema que a gente viu hoje? 1.8 aqui, ó. Ficou claro? Sim. Beleza. Aí, agora falta o caso menor do que menos 1. Se o R é menor do que menos 1, concorda que a distância dele até a origem, né? Imagina que ele esteja aqui, ó. A distância dele até a origem vai ser maior do que 1, não vai? Irá. Porque o 1 é exatamente aqui no menos 1. Essa distância aqui que vale 1, tá vendo? Como ele está atrás aqui, ele está para a esquerda ainda, então a distância dele até a origem é maior do que 1. E se a distância dele até a origem é maior do que 1, esse camarada aqui ele faz o papel da base da exponencial, não é? Então,
com certeza também vai para mais ou menos infinito. Aí você pergunta, por que mais ou menos infinito? Né? Porque só não mais infinito. Porque, o que acontece? Esse n aqui, ele pode ser par ou pode ser ímpar. Imagine que esse r aí, ele vale menos 2. Quando você pega menos 2 elevado ao cubo, por exemplo, que vai dar quanto? Menos 8. Isso. Menos 8, tá vendo? Se você pega menos 2 elevado à quarta potência, vai dar quanto? Vai dar 16. 16 positivo. Então, por isso que ele vai ficar o quê? Ele vai ficar oscilando. Aqui eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês todas as possibilidades. Ó, o caso maior do que 1 é esse aqui, tá vendo? É exponencial normal, né? Base maior do que 1. O caso R igual a 1, que é esse aqui, né? Esse aqui é esse. O caso menos 1, eu acho que eu coloquei o caso menos 1 separadamente. Deixa eu ver se ele está aqui embaixo. Não, fiz não. Cadê ele? Eu acho que eu esqueci o caso, o R igual a menos 1. Mas vamos ver o que acontece com o caso menos 1. O caso menos 1, ele não vai possuir limite, porque a minha sequência é R elevado a N, não é? Se você coloca R igual a menos 1, vocês concordam que vai ficar isso aqui, ó? Se o R valer menos 1. Então, o que acontece? Por que ele não vai ter limite? Porque se o N for par, ele vai dar 1 positivo, e se o N for ímpar, ele vai dar 1 negativo, né? Menos 1 elevado a N. Se o N for par, no caso 2 aqui, ó. A imagem do 2 é 1 positivo. A imagem do 1, menos 1. A imagem do 4, 2. A imagem do 6. A imagem do 4, 2 não. A imagem do 4, 1. A imagem do 6, 1. A imagem dos ímpares, né? Quando o N é ímpar, vai dar tudo menos 1. Então, por isso que não possui limite. Ele vai ficar oscilando. Ou seja, quando o N vai para mais infinito, isso aí não vai aproximar de lugar nenhum. Ou seja, não vai ter limite. E quando o R estiver entre 0 e 1, a gente viu lá que ó, o caso entre 0 e 1 tende a 0, né? Porque esse caso aqui é o caso da exponencial. Na verdade, entre 0 e 1 e entre menos 1 e 0, esses dois casos aqui, ambos convergiam para 0, não é? Então, eu juntei os dois aqui em um só, tá vendo? E o caso R igual a 0 também deu 0, não lembra? Deu constante? Então, nesse caso aqui, eu posso juntar os três casos, né? Nesse aqui, ó. Cadê? Esse aqui entre menos 1 e... Esse aqui é desse aqui, na verdade. E esse aqui é desse aqui, ó. Beleza? Ô, Valdomiro. Oi, Luiz. Para a função exponencial entre menos 1 e 0, para o limite dela tender a 0, a função tem que estar com um módulo. Sim. Mas não é meio errôneo colocar como um caso de R elevado a N sem o módulo? É por causa desse teorema. Se for o caso, vai para mais infinito e menos infinito. Não, mas é por causa que tende a 0 em módulo, tá vendo? Mas por causa desse teorema aqui, ó. Ok? Só que eu falo sem o módulo. Então, o módulo tem que ser obrigatório para uma... Então, o que acontece? Sem o módulo, Sara chegando, sem o módulo, eu não conseguiria... ela vai ficar oscilando, entendeu? Sem o módulo, ela fica oscilando, mas tende a 0 do mesmo jeito. Ela não vai para mais e menos infinito. Por quê? Porque com o módulo, eu tenho certeza que ela vai para 0. Ah, é verdade. Só muda o sinal. Só muda o sinal sem o módulo, entendeu? Mas só que ela vai aproximar de 0 do mesmo jeito. Agora entendi. Agora, se não fosse 0 com o módulo, é o que eu tinha falado para vocês aqui, ó. Se não fosse 0 com o módulo, aí você não poderia garantir que sem o módulo seria o mesmo número, não. Sim. Tranquilo? Agora que caiu a ficha. Muito obrigado. Nada. E o último caso, que é esse aqui, tá vendo? O R igual a 1
é esse aqui, tá vendo? O R igual a 1 é esse aqui. Ah, já tá, a setinha já tá feita. O caso R igual a 1. Tá faltando o caso R igual a menos 1. O R menos 1 eu coloquei nesse gráfico aqui de baixo. Caso R igual a menos 1. E o caso R menor do que menos 1, ele vai bifurcar, tá vendo? E aqui eu coloquei, inclusive, essa possibilidade que a Luiz perguntou, tá vendo? Quando o R ele é negativo e ele está entre menos 1 e 0. Ele vai ficar oscilando, tá vendo? Ele vai ficar positivo, negativo, positivo, de acordo com o valor de N. Se o N for par, ele vai ficar positivo. Se o N for ímpar, ele vai para o lado de baixo. Se o N for par, ele vai para o lado de cima. N ímpar, lá de baixo. Mas observe que ele tá aproximando, tá vendo? Ele oscila, mas ele tende a 0. E se ele for menor do que menos 1 e o N for par, que é aquele caso lá, né? Menos 2 é menor do que menos 1, né? Elevado a N. Quando esse N é par, esse número aqui vai dar um número positivo, então vai para mais infinito. Isso aqui para N par, né? E se for o caso N ímpar, esse pessoal aqui vai para menos infinito, tá vendo? Vai diminuindo, vai para menos infinito. E aqui vai para mais infinito. Ficou claro? Sim. Ô, professor, a imagem, então, vai divergir? A imagem vai divergir, ou seja, vai para mais infinito. Quando vai para mais infinito, a gente fala que diverge, né? Ou seja, não tem limite. Sim. Ok. Para esse caso aqui, né? Para R menor do que menos 1. Isso. Aqui tem os exercícios da seção 11.1. Observe que eu não terminei a seção 11.1 ainda. A gente vai falar de sequências limitadas e sequências monótonas ainda, né? Nessa seção 11.1. Bom, para terminar a aula de hoje, a gente vai falar a respeito do que significa uma sequência ser limitada. Bom, a palavra limitada, ela já nos diz muita coisa, né? Significa que não vai explodir, ou seja, não vai para mais infinito ou para menos infinito. Limitado significa o quê? Que vai ter um limite superior e um limite inferior. Ou seja, vai ser a sequência, ela vai ficar presa entre dois números. Isso, você vai restringir ela, ou seja, ela vai ficar presa entre dois números. Esses números, a gente vai dar uma classificação para esses números, né? Ela vai estar, as imagens, tá vendo? Vai estar contida no intervalo real. Então, primeiro, vamos começar com as ditas limitadas superiormente. Uma sequência ela vai ser limitada superiormente se existir um número real B pertencente a R, de forma que todos os termos da sequência estão atrás, ou seja, são menores, tá vendo? Todos os termos da sequência são menores ou iguais a B. Aí você pode perguntar, esse B, ele tem que ser algum AN da vida? Não necessariamente, né? Porque está falando que ele é real. Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. É aquela sequência da primeira aula, né? Vocês concordam que isso aqui é menor do que 1? A gente viu que isso aqui é menor do que 1, não é? Só igual a 1 no limite. No limite, ela vale 1. Mas todos esses números aqui, eles são estritamente menores do que 1. Então, esse camarada aqui poderia simplesmente fazer o papel do B. Observe que esse B, ele não é nenhum desses AN. Concorda que ele não é nenhum desses AN? Sim. Ele seria o extremo lá, e depois os números seriam menor que ele? A gente vai classificar ele como sendo o supremo. A gente vai chegar lá, né? Eu vou chamar ele primeiro de cota superior, que é o que está escrito aqui embaixo, tá vendo? Qualquer número que for maior do que B, tá vendo? Quaisquer números C maior ou igual a B são chamadas de cotas superiores. A menor dessas cotas, nós damos o nome de supremo. Então, o supremo, aqui nesse caso aqui, logicamente, isso aqui é menor do que 2, né? Menor do que 3, menor do que 1000. Qualquer número maior do que 1 aqui, que faria o papel do C, é chamado de cota superior. Mas o menor deles é o 1. Então, nesse caso aqui, o 1 seria o supremo. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, seria o primeiro supremo, né? Porque todos os outros tem cotas. Não, o supremo é um só, é a menor. Entendeu? Se você pegar 1,0001, já não é supremo mais.
ele é chamado de cota superior. Ah, percebido. Tranquilo? É só o menor deles que é chamado de supremo. Da mesma maneira que a gente fez... Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui no chat. O Marcos falou tranquilo. Ah, tá. Da mesma forma que a gente definiu cota superior, a gente define a inferior, né? Então, a sequência é limitada inferiormente. Agora, o que é inferiormente? Significa que tem alguém que vai limitar elas no início, né? Ou seja, todo mundo tem que estar na frente. Ou seja, todos os termos da sequência têm que ser maiores do que esse determinado A. Novamente, esse A aqui é um número real, ele não necessariamente ele precisa ser... Imagina que tem a sequência assim, ó, 1 sobre N. 1 sobre N, vocês concordam que é maior do que 0, não é? Ok. Agora, quando você pega o limite de 1 sobre N, quando N vai para mais infinito, quanto dá esse limite aqui? Dá 0, não dá? Exatamente. Esse 0 aqui, a gente vai definir ele como sendo o quê? O ínfimo. Agora troca, né? Agora eu vou estar interessado, porque qualquer número aqui, ó, menor do que A, vai ser classificado como cota inferior. Agora eu vou estar interessado na maior delas, entendeu? Em vez da menor, do supremo lá era menor, né? Agora eu vou estar interessado na maior delas, porque a menor delas aqui vai para menos infinito, né? Não faz sentido falar da menor delas. Tranquilo? Agora é a maior delas, que é chamado de ínfimo. Ficou claro? Assim sim. Ficou sim. Beleza. Bom, agora a gente vai juntar as duas coisas, né? Então, se uma sequência for limitada tanto superiormente quanto inferiormente, a gente vai falar que ela é o quê? Limitada, beleza? Em outras palavras, se existir um número real positivo, tá vendo? Diferente de 0, de forma que o AN vai estar preso entre menos ele e ele. Aí você pergunta, ele tem que ser exatamente simétrico? Pode ser que sim, pode ser que não. Imagine essa sequência 1 sobre N que eu dei para vocês. Ela está presa entre 0 e 1, tá vendo? Mas não está errado se eu falar que ela está presa entre menos 1 e 1, pois está errado. Não, pode assumir outros valores. Tá vendo? Ou seja, não vai ter nenhum termo aqui, pois vai, entre menos 1 e 0. Porque todos os números vão estar aqui, né? Desse lado. Mas só que não está errado falar que ela está presa entre menos 1 e 1, né? Então, tem hora que é melhor você definir um camarada simétrico na origem do que você, aquela outra, né? N dividido por N mais 1. Também ela está presa entre 0 e 1, tá vendo? Mas não está errado se você falar que ela está presa entre menos 1 e 1. Em outras palavras, você falar que o módulo de N dividido por N mais 1 é menor do que 1. Isso aqui está ok, né? Ela está presa entre menos 1 e 1. Por quê? Porque ela está presa entre 0 e 1. O que é verdade, né? Ficou clara a definição de ser limitada? Sim, sim. Ficou. Beleza. E aí, para terminar, a gente vai falar dos dois axiomas. Na próxima aula, a gente vai falar de um teorema importante a respeito de sequências limitadas, mas a gente termina falando do axioma do supremo e do axioma do ínfimo. O que significa isso? Significa que todo subconjunto contido em R, diferente de vazio, e que se for limitado superiormente, ele vai possuir supremo, né? A gente vai chamar de sup de X, tá vendo? O L. E todo conjunto também contido em R, diferente de vazio, só que agora eu vou mudar para limitado inferiormente, né? Vai possuir ínfimo. Isso aqui vai ser interessante, por quê? Porque a gente, quando a gente estiver falando do teorema da convergência monótona, lá no finalzinho a gente vai definir o que é uma sequência monótona ainda e tal, a gente vai mostrar que as sequências monótonas crescentes, por exemplo, elas vão convergir exatamente para o supremo, e as decrescentes, ela vai convergir exatamente para o ínfimo. Beleza? Mas só que não preocupe, não esquenta a cabeça com isso ainda não, porque a gente vai definir ainda nas próximas aulas o que significa monoticidade de sequência, e depois a gente vai utilizar esses dois resultados para poder demonstrar a última coisa que a gente vai ver de sequência, é exatamente esse teorema da convergência
monótono, ok? E com isso a gente encerra a aula de hoje. Alguma dúvida? Valdomiro, Oi, Gustavo. eu fiquei com dúvida, ainda estou com dúvida quanto à classificação de uma sequência quanto ao crescimento. Sim, a respeito de monotonicidade? Quando é monótono, ou ela sempre é crescente ou sempre é decrescente, né? Sim. E quando você disse que quando for crescente em uma parte, decrescente em outra, ela é classificada como não monótono. Isso. Mas, então, a classificação de crescente, ela é parcial? Ela só vale para alguns pedaços? Não, ela vai ser crescente se for crescente para todo para todo elemento do domínio da sequência. Imagina você tem a sequência assim, AN igual a N, a identidade. Ou seja, a imagem do 1 é 1. A imagem do 2 é 2. A imagem do 3 é 3. E assim sucessivamente. Ou seja, identidade, né? Está se tornando monótono aí. Isso aqui é monótono crescente. Sim. Significa que o AN é sempre menor do que o próximo. Então, se ela estivesse decrescendo, seria monótona decrescente? E se você pegar menos N, por exemplo, né? Aí você ia pegar o quê? Ia pegar aqui, né? Sim. Aí você ia pegar o AN agora, ao invés de ser menor, ia ser maior do que o AN mais 1. Decresce. Ok? Nas próximas aulas a gente vai agora. Isso. Nas próximas aulas a gente vai falar a respeito disso. E se oscilasse seria não monótono? Com certeza, porque aí não ia satisfazer claro. Não ia satisfazer nem isso e nem isso. O máximo que pode acontecer é a igualdade. O que acontece? Você pode fazer tipo uma escada, né? Você pode ficar igual e depois crescer. Pode ficar igual e depois crescer. Isso aqui a gente classifica como sendo não decrescente. Entendeu? Fica igual e depois cresce. Ou seja, ela não decresce. Da mesma maneira, você poderia fazer uma escadaria, tipo descendo a escada, né? Ela seria não crescente. Ela fica igual e decresce. Fica igual, decresce. Mas nunca volta a crescer, entendeu? O máximo que poderia acontecer é a igualdade. Para classificar como monótona. Ok, gente? Da aula de hoje, mais alguma coisa específica da aula de hoje? É só quando começarmos a resolver os exercícios, que as dúvidas... Alguém falou no chat aqui, a partir da 70 e alguma coisa, deixa eu ver, alguém comentou aqui, foi o Marcos. A partir da 73, já precisa, né, desse conhecimento de monótona. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!